Hola, mi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Vamos Estudiar Espanhol. Se você quer começar a falar, mas trava porque não sabe o que dizer, então hoje eu vou te dar 10 frases essenciais, as mais úteis do dia a dia, e o melhor, eu vou te ensinar como construir essas frases para você não depender só de decorar. No final do vídeo você vai conseguir montar as suas frases sozinhos, então pega papel e caneta ou abre o teu bloco de notas, porque esse vídeo é para você praticar junto comigo. Afinal, para cada frase nesse vídeo você vai aprender 3 coisas: a frase pronta, a segunda, quando usar, e a terceira, como modificar para criar novas frases. E eu vou te dar uma missão ao final desse vídeo. Você vai montar 3 frases sozinhos aí da sua casa. Ou então, deixa aqui nos comentários essas suas 3 frases a partir do conteúdo que você viu nesse vídeo. Afinal, a primeira frase que eu trago para vocês talvez seja a mais conhecida, que é o Hola, ¿qué tal? Que é o nosso Olá, tudo bem? Mas quando eu utilizo em cumprimentos informais, início de conversa, a variação que você também deve conhecer é o Hola, ¿cómo estás? Que é algo mais direto. Agora que você já conseguiu abrir qualquer conversa, mas e quando você precisar ser educado? Quando eu preciso ser educado, como eu me comunico? Mucho gusto, que é nada menos do que prazer, que é o nosso prazer. Mucho gusto. Por exemplo, hola, ¿qué tal? A pessoa se apresenta e você diz para ela, mucho gusto em conhecê-la, por exemplo. Mas quando eu utilizo mucho gusto, ao conhecer alguém, como eu falei, após se apresentar, como construir e expandir esse, mucho gusto. Mucho gusto, sou Samantha, ou seja, prazer, eu sou Samantha. Agora que você cumprimentou e se apresentou, vem a frase mais importante para sobreviver no espanhol. No entiendo. Que talvez para algumas pessoas seja até um pouco incômodo dizer que eu não entendi ou não entendo. Quando eu posso utilizar o não entendo? Quando alguém fala muito rápido, por exemplo, ou quando você se perde ali na conversa que está acontecendo ali, que você chegou, cumprimentou, se apresentou, está rolando ali uma conversa e você não está conseguindo entender. Então, como construir exatamente esse não entendo? O no mais o verbo entendo. E existe uma variação também que você pode dizer, que é não entendo nada, ou então não entendi. E se você não entende, você precisa saber pedir ajuda, né? Que é algo muito importante. Por exemplo, puedes repetir, por favor, se tu não entendiste? Mas como eu construo essa frase? Você coloca puedes mais o verbo. Sempre tenha em mente que quando você tiver que construir ali uma frase, a gramática, ela, de certa forma, vai ser necessária nesse momento. Uma troca inteligente que você pode fazer, por exemplo, com esta palavra, é puedes hablar más despacio, por favor? Que também é algo muito utilizado quando você está num país ali viajando e a pessoa falou muito rápido e você não pegou. Agora que você já sabe pedir repetição, mas tem frases que mudam o jogo, que é pedir a palavra em espanhol. Como se disse? Quando eu uso e como eu utilizo? Quando você não sabe uma palavra ou quando você quer aprender na hora e aí você constrói com como se disse mais a palavra em espanhol. Por exemplo, como se disse geladeira em espanhol? E a pessoa vai te responder, se disse nevera, refrigerador. Isso vai depender de país para país. Porque você já consegue aprender ao vivo. Mas e quando você quer falar sobre você mesmo? Soy de Brasil, mi nombre o me llamo o soy Samantha, vivo com meus padres, por exemplo, você quer dizer com quem tu vives. E aí, quando eu uso o soy de em apresentação, em viagens, em conversas com soy de Brasil, soy Samantha, soy estudiante, justamente com apresentações. E você constrói com o sou de, o país, a cidade, sou de Rio de Janeiro. Uma variação muito útil, como eu mencionei, é vivo em Brasil, ou vivo com meus padres. Só que você já se apresentou, agora que você precisa de frases que criam conexão com a pessoa a qual você está tentando ali se comunicar. Por exemplo, me gusta comer doces, por exemplo. A mim me gusta muito. E quando eu posso utilizar me gusta para falar de gostos e preferências, para fazer amizades, para conversas simples, você coloca o me gusta mais a coisa no singular ou me gustam com coisas no plural. Por exemplo, gustam las películas de Sofia Coppola, por exemplo. Então, agora que você consegue falar do que você gosta, mas e quando você quer um pedido educado, pedir algo? Quiero, quisiera. Que é eu quero, eu gostaria. Quando eu utilizo o quiero e o quisiera em restaurantes, em lojas, em pedidos que você for fazer, mas como eu consigo construir uma frase? É o quiero mais o verbo objeto direto. Por exemplo, quiero agua, ou entonces quisiera un café ahora, ou entonces se quiere pedir a alguém, quisiera un café, por favor. Se você estiver viajando e precisa ali de uma frase importante para pedir, por exemplo, uma informação. ¿Dónde está
onde fica? E quando eu utilizo justamente para perguntar direções, em situações do cotidiano, que você está ali, por exemplo, num restaurante, você quer saber onde fica um banheiro. Então, você geralmente, para construir frase, utiliza o donde está e mais o lugar que você quer, mais a situação do dia a dia que você deseja que a outra pessoa saiba. Por exemplo, como eu disse, onde está o banho, se eu estou em um restaurante? Ou onde está a estação? Fechar, vamos com a frase que faz você parecer muito mais fluente ou buscar essa fluência ali no momento de comunicar-se, que é, puedes recomendar-me algo? Se tu estás em um restaurante, em lugares turísticos, pedindo indicações de músicas, de filmes, de séries, de lugares turísticos para conhecer no país que você esteja viajando. Por exemplo, puedes recomendar-me um prato típico de acá de México? Essas 10 frases, para depois você reutilizá-las, para você ampliá-las, utilizando em outros contextos. Pois agora você precisa, justamente nesse desafio que eu quero dar para vocês, construir essas frases com o no mais um verbo. Não entendo, não sei, não puedo. Também quero que você construa depois outras frases com o puedes mais o verbo e mais o por favor. Puedes repetir? Puedes hablar mais despacio? Puedes ajudar-me? São alguns dos exemplos. O terceiro tipo de frase que eu quero que você construa é o com me gusta. Me gustan mais o singular ou me gustan mais o plural. Quero também que você construa com o donde está. E agora eu quero que você crie 3 frases usando essas fórmulas, que você ressignifique elas, que você crie através justamente de frases com o puedes, com o me gusta ou me gusta no plural, donde está. Principalmente expanda essas frases, criando várias outras mais, além das que eu disse e indiquei para vocês nesse vídeo. Pois a fluência se constrói com pequenos passos. Eu tenho certeza que essas frases que eu dei para vocês nesse vídeo de hoje, vai ajudar bastante vocês nas construções de frases a mais para expandir cada vez mais a sua comunicação oral na língua espanhola. Então, es eso. Nos vemos en el próximo contenido. Acá vamos a estudiar. Besitos y hasta luego.